Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Hoje é sábado, um dia na semana que nós dedicamos ao Senhor. Eu vou sempre, e você me perdoe se eu sou repetitivo, mas eu vou estar sempre lembrando que nós somos seres humanos que precisamos exercitar. Tudo que queremos desenvolver, nós precisamos exercitar. E temos que exercitar a nossa comunhão com Deus. Por isso a importância de dedicar um dia que seja ao Senhor. E eu lembro que essa dedicação não significa que você tem que ficar o dia inteiro do sábado dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso. Não, é o contrário, é que nesse dia você coloque todos os ensinamentos desse templo religioso dentro de você e pratique-o. Sabe, o sábado dedicado mais à caridade, à ajuda ao próximo, a fazer oração, a pensar nas pessoas sofredoras, necessitadas. Isso é exercitar a nossa comunhão com Deus. O que é Deus, senão essa força mantenedora da vida, em todos os seus graus, em todos os seus estágios evolutivos? Então você, de fato, você precisa exercitar essa comunhão com Deus. Por que não agir como um Deus na vida das pessoas, contribuindo, ajudando e auxiliando da forma em que puder? Ah, Júlio, eu não posso fazer nada porque eu fico em casa. Então, no sábado, pelo menos a cada 1 hora, para um pouquinho e faz uma prece para quem sofre. Por que não? Ah, mas isso ajuda? E como? E como ajuda? Sabe, a gente só vai saber o benefício de uma prece quando desencarna. A gente só vai saber desse benefício quando desencarna. Tem a história de uma contribuinte, vamos dizer assim, espírita, eu esqueci o nome dela, Ivone do Amaral Pereira. A Ivone do Amaral Pereira, ela rezava para as pessoas que morriam. Ela pegava o recorte do jornal onde tinha lá os falecidos e pegava aqueles nomes e todo dia ela fazia uma prece. Senhor, que estes seus filhos que retornam para casa, ou seja, para casa, sejam recebidos com todo o amor, que assim seja. Amém. Pronto. Ela um dia também desencarnou e foi, como todos, recebida em um hospital para a recuperação do seu corpo perispirítico, e de repente ela ouviu um zum 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 lá fora e os médicos ao entorno dela, e ela, curiosa, perguntou: por que tantos barulhos? Por que o barulho? Aí os médicos disseram: não, tem uma turma de pessoas que veio te receber. Mas quem são? Aí ela: olhe na janela. O médico convidou e ela olhou. Ela falou assim: mas eu não conheço ninguém. Aí o médico disse: estas são as pessoas que você orava quando eles desencarnaram. Eles estão aqui para agradecer. Isso acontece de fato. Isso é real. Porque o que um espírito precisa, senão de uma luz que vem por intermédio de um amor? Qual é o amor? A prece. Uma prece é uma expressão de amor que faz a diferença na vida daquele que recebe. Infelizmente, ainda nossa mente é tão pequena que associamos a prece apenas a um ato religioso. A prece é muito mais que isso, mas muito, muito mais que isso. Então, vamos fazer a prece. E eu convido a você a fazer comigo a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente
o repouso, induzi o culpado ao arrependimento, dai ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. É uma prece bela, né? Belas palavras, belíssimas palavras, mas elas tornam-se poderosas quando estas palavras entram em nosso coração e vai até a nossa mente para que a razão faça com que apliquemos o que nós expressamos na prece. Senão fica apenas belas palavras, apenas na beleza. É importante que transformemos essa beleza em uma vida tão bela quanto as palavras ditas. E esta beleza é nas ações, as ações certas, corretas, não é mesmo? Bom, vamos passar a palavra ao mundo espiritual. Hoje quem nos fala é José Roberto Alonso, um espírito dedicado à cura. Não apenas a cura do corpo físico, dessa vestimenta do espírito. Essa vestimenta fica bem quando o que o preenche, a preenche, está bem. O que preenche essa vestimenta é que verdadeiramente somos nós, espírito. É essa força animadora do corpo. Se essa força que anima o corpo, ela está frágil, fraca, claro que o corpo vai se debilitar. Por isso, quando se busca ajuda espiritual, essa ajuda é para o espírito, para a nossa essência. Aí, claro, refletirá nos outros corpos, inclusive o corpo mais denso, o corpo físico. Preste atenção nas palavras do nosso irmão José Roberto Alonso. Graças a Deus, sempre entender o que o amor de Deus tem a nos oferecer sobre a nossa vida, sobre como desenvolver a nossa vida, sobre como nós nos melhorarmos como seres humanos. Tudo envolve a nossa postura, o nosso saber e a nossa vontade. É a nossa vontade que vai nos ajudar,
sempre a superar as dificuldades que estão em nós. Deus não cria doenças. Nós criamos. Os seres humanos criam. Criam por descontrole emocional, descontrole mental, intransigências, orgulho, vaidade, mau uso do conhecimento, por desconhecer ou não aceitar as leis do universo, por desconhecer ou não aceitar sobre a evolução dos seres humanos e todas as suas necessidades. A primeira necessidade de todos nós é o amor. É o amor à vida, é o amor à nossa própria espécie, é o amor a tudo que envolve o nosso habitat, a nossa casa, os habitantes, as flores, as plantas, os animais e a própria forma humana. Quando o nosso Senhor, o Cristo, nos disse: amai-vos uns aos outros, como Ele nos amou, todos nós deveríamos parar, pensar no exemplo que Ele nos deu de amizade, companheirismo, fidelidade, de humildade e também de viver. O tempo é o nosso amigo. O tempo bem administrado torna-se poderoso elemento para que a nossa vida seja produtiva, seja bem aproveitável. E para tal, saber cuidar e administrar esse tempo com as coisas que vão acrescer a nossa vida, que vão nos ajudar a entender a nossa vida, de onde viemos, onde estamos e para onde todos nós iremos. Daí em diante, através das oportunidades, dos ensinamentos que nós buscamos, nós vamos melhorando as escolhas que fazemos. Deixamos de errar. Deixamos de ferir o nosso corpo. Deixamos de punir a nossa vida quando vamos utilizando do conhecimento sobre a vida, dos resultados que desejamos e que podemos alcançar com uma postura equilibrada em todas as ações da nossa vida. Por isso que no universo não há pressa, mas também não há morosidade. Todas as coisas funcionam dentro de um ritmo. E esse ritmo é extremamente importante para nós entendermos a funcionabilidade do nosso corpo, dos nossos órgãos, que trabalham em perfeita sintonia, apenas sendo alimentados por impulsos que o cérebro lhes mandam. Quando o cérebro está em estágio de equilíbrio harmonioso, com certeza o corpo, os órgãos e todos esses mecanismos de funcionabilidade trabalham em harmonia. Um dia os seres humanos entenderão tudo isso e ninguém mais fará mal um ao outro. Ninguém mais produzirá alimentos que possa prejudicar a saúde dos seus irmãos. Não se utilizarão mais agrotóxicos. Se respeitará a natureza em seus ciclos. Não haverá mais os exageros. Não haverá mais desperdício. Não haverá mais fome, não haverá mais miséria. E por fim, não haverá mais doenças. Não haverá mais doenças,
A partir do momento em que nós entrarmos na sintonia do universo, da Mãe Natureza, ao entendermos a necessidade dessas estações do ano, que por um acaso estamos numa das mais belas, mais bem proveitosas, onde podemos suprir o nosso corpo com os nutrientes que a Mãe Natureza nos oferece. Pois sabemos que em breve chegará um inverno bem rigoroso. Sabendo disso, a Mãe Natureza nos prepara de uma forma tão simples, tão abundante, que não deveria haver ganância para impedir que as pessoas não se alimentem adequadamente. Quando Jesus disse que Deus é amor e que nós somos criados à sua imagem e semelhança, quando transgredimos o amor, é que nós criamos as doenças. Quando ficamos com o coração cheio de mágoas, quando não perdoamos a ignorância do ignorante, e muitas vezes queremos que o ignorante saiba o que nós sabemos. Aí criamos o revide, onde o nosso organismo, que não consegue suportar essas vibrações de raiva, de ódio, de desamor, começam a se enfraquecer. É onde nós a chamamos de doenças psicossomáticas, que vão se materializando porque nada funciona bem com tristeza. A tristeza envelhece, a alegria rejuvenesce. Quanto mais alegres, quanto mais sorrir, quanto mais felizes nós estivermos com a nossa vida, mais saúde nós teremos. Quanto mais entendermos essa sintonia do ser humano com a natureza e todas as espécies, e aproveitarmos para ver a beleza das flores, o cantar dos pássaros, a música entoada pelo vento, pela chuva, pela beleza dos raios solares. Quando passamos a contemplar tudo isso, passamos a absorver o que essas vibrações podem em nós nos ajudar a manter o nosso equilíbrio. O corpo que utilizamos precisa do sol, precisa da água, precisa do sal, precisa do açúcar, precisa da Mãe Terra, precisa do ar. E a Mãe Natureza nos oferece isso tão graciosamente que não precisamos exagerar nas coisas. Não precisamos artificializar os sabores. Não precisamos maltratar a natureza com as nossas imperfeições. Quando aprendemos a amar como Jesus nos amou, respeitaremos a vida no seu todo. Jesus jamais ficara doente. Jamais Jesus ficava triste. Jesus sempre foi um ser alegre, um ser disposto a fazer qualquer coisa. Jesus tinha tempo. Tinha tempo para os anciãos, tinha tempo para uma boa prosa, tinha tempo para os enfermos, tinha tempo para os mendigos. E muitas das vezes nós olhamos pelas ruas, seres humanos jogados como trapos, e outros passando apressadamente, sem se importar com a vida que está ali, sem dar um pão, sem dar uma água, sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde, que faz tão bem para a saúde,
que faz tão bem para a alma. Curar uma doença é a coisa mais simples que alguém possa pensar. É uma disciplina em nós apenas, se não sabemos, seguir as orientações daquilo que nós acreditamos. Já acreditamos nos espíritos. E se seguimos essas orientações, nenhuma doença resistirá. Ela acabará. Se existe depressão, as síndromes que assustam a sociedade hoje em dia, a espiritualidade tem sempre o algo que falta para ajudar. É só seguir. É só seguir a instrução que é transmitida aos irmãos, que vai apenas pedir uma disciplina. Uma disciplina ao acordar, uma disciplina ao se alimentar, uma disciplina mental, uma disciplina emocional. As coisas em Deus são tão simples e as mentes complicadas acham tudo isso tão difícil. Vocês sabem que todos os órgãos podem se regenerar. Todos eles podem. Todos os órgãos podem se curar. Todas as doenças podem ser curadas, mesmo as kármicas. Mesmo aquelas em que o espírito está doente e transfere a doença desde o nascimento ao ser humano. Até essas podem ser curadas. A ação do amor, da caridade e da disciplina cura o espírito. Portanto, pode curar o corpo. Portanto, pode curar os olhos, pode curar os ossos, pode curar o coração, pode curar um pulmão, pode simplesmente acabar com um tumor, pode acabar com linfomas, miomas, pode acabar com diabetes, doenças criadas pelos seres humanos, que podem, com a ação do amor pela vida, disciplina em vida e amor, o amor, curar-se. Às vezes, nós ficamos observando os irmãos em sua trajetória na cura. Vemos quanta dúvida ainda há, quanto medo de acreditar. Quantas pendências que ficam e ainda, com tanto conhecimento, ainda recusam-se a ajudar. A Mãe Natureza pode curar. Os alimentos curam. O ar é vibração. O ar são seus sentimentos. Também pode curar. Quantos se lembram de fazer uma prece no lar? Quantos se lembram de fazer uma prece pela cidade, pelo país? Quantos se lembram de fazer uma prece para a cura do planeta? Cura essa que está sendo sugerida pelos irmãos no próximo dia 31 de março. E nós vemos que tanta gente com tanto conhecimento, ainda são os poucos os que aderem a esse pedido de prece, às 21 horas, para o planeta Terra,
para a sua saúde, para a sua família. Pois as coisas em Deus são tão simples. Pois onde houver dois ou mais, dois, porque você, o seu protetor, o seu anjo guardião, ou mais. Às vezes você acha que está sozinho, mas você nunca está só. Seria tão simples entendermos que se curarmos o planeta, não haverá mais doenças aqui. Não há lugar para doenças num planeta saudável. E o nosso planeta está doente. Por isso os seres humanos, os animais, as águas, o ar, as plantas, os alimentos estão doentes. Por que não curar o planeta? Pretensão? Vós sois deuses, disse o Cristo. Tudo é possível somente aquele que crê. Porque aquele que não crê não sabe nem o que está fazendo nesta vida. Seja sincero. A cura envolve a sua sinceridade. E não tenha medo. Não tenha medo de se purificar. Não tenha medo de evoluir. Não tenha medo de ter humildade. Não tenha medo de vencer o seu egoísmo. Não tenha medo de ser amigo. Não tenha medo de amar os seus irmãos. Que tenhamos uma ótima tarde. Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso. Nós pertencemos à natureza. Da mesma forma em que vemos uma borboleta interagindo com a natureza, nós, seres humanos, também interagimos com a natureza porque pertencemos a ela. E dependemos dela e ela depende de nós. Essa interação com todos os reinos, do mineral ao hominal, ao espiritual, sem dúvida, ao celestial. Os reinos interagem. Quando cuidamos bem da natureza, a certeza é que viveremos bem, pois a natureza irá retribuir com tudo quanto nós precisamos. Já assim o é, pois quando precisamos de curar uma dor de barriga, um exemplo, tá? Um exemplo simples, um chá de erva cidreira, vem da onde se não da natureza? Aquela folhinha de erva cidreira esquentada numa água, ou esquentando a água e colocando aquelas folhinhas, pronto, curou aquela dor. Quando seu animal de estimação ele não está bem, solta ele onde tem mato. Você vai ver que ele vai procurar uma erva pertencente à natureza, uma folha, um capim que seja. Ele sabe qual daqueles capim ele precisa comer para curar o mal que está nele. Hoje é comum a gente pegar os nossos animaizinhos e levarem médicos, não é? Hoje tem muitas clínicas para os animais domésticos, não é isso? E caro, não é caro? E antigamente era assim? Não, nem existia. Nem existia o tal do pet shopping, esses hospitais para cachorro, não existia nada disso. Os animais, eles pertencem à natureza e eles sabem buscar na natureza a própria cura. Mas isso é discutível, né? Não vamos entrar nisso porque tem muita gente que... Enfim, é importante essa interação com os outros reinos. Desde a pedra, o mineral, até o reino celestial. É importante essa interação. É o que fazemos quando uma prece executamos com amor. Estamos interagindo com o reino celestial. E quando nós vamos caminhar na praia
deixando aquela água bater nos nossos pés, estamos interagindo com o quê? Com os minerais. Os minerais que saem dessa terra e nos sustenta. Bom, sala de concentração. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Para que os médiuns consigam alcançar a concentração necessária para se criar essa interação com os espíritos amigos. Jesus um dia nos disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em nome dele, que ele estaria presente. E todos nós podemos sentir a presença do Cristo quase que todos os dias na nossa vida. E com isso estabelecer esse plano vibracional para que o trabalho espiritual possa acontecer. Pedimos que todos mandem seus melhores pensamentos, seus melhores sentimentos, para que os médiuns consigam refletir. E pedimos também aos espíritos amigos que nos ajudem a superarmos as nossas dificuldades e preenchermos todo o espaço mental, emocional, com a vibração deles, para eles nos ajudarem e com isso ficarmos todos em paz e todos bem. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Quem procura o conhecimento, ele encontra até mesmo na interação com um animal de estimação, até mesmo em uma borboleta, como já fora citado aqui, até mesmo em uma pessoa simples, singela, que está passando ali na rua. Você tira conhecimento de tudo quando você busca. Quando você busca, você olha a vida de forma diferente. Quando você realmente se coloca como aluno da vida, você entende que todas as situações que a vida te proporciona é para você aprender. São lições de evolução para o espírito. Então, em vez de observar ou reclamar das dificuldades, por que não pensar? Essa dificuldade é uma lição que vai me enriquecer. O que de proveito eu tenho a tirar? Eu sei que eu vou sair mais rico dessa situação, por pior que ela seja. Essa é a consciência do espírito que sabe que está matriculado nessa escola chamada vida física e que daqui ele só vai levar o aprendizado, mais nada. Amanhã estaremos de volta. Que esse sábado seja de muita religiosidade em seu coração e em sua mente. Religado a quem? A Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.